novamente ressaltar a importância dessa convocação e dessa exposição que será feita através da imprensa para toda a comunidade, ressaltando também a questão da transparência e dos princípios desse governo de trabalhar com honestidade, com a questão do viés totalmente transparente de toda a nossa gestão. O Dr. Edson, que é o nosso procurador, irá prestar algumas informações a respeito de uma situação que a gente recebeu recentemente e que irá então fazer o detalhamento técnico dessas informações e posteriormente responder então aos questionamentos que os senhores tiverem. Passo a palavra ao Dr. Edson, procurador-geral do município. Uma boa tarde aí aos profissionais da imprensa aqui presentes. Boa tarde. Em nome da gestão Dr. Jonas e Arivec, nós somos partícipes dessa coletiva para fins de prestação de algumas informações necessárias a respeito de um determinado assunto, que é o fornecimento de cestas básicas para um segmento da população hipossuficiente e também de produtos alimentícios para as nossas unidades educacionais. O motivo dessa convocação é para que nós tornemos público, para que a sociedade fique ciente de um procedimento que foi desencadeado a partir do ano passado, em que houveram denúncias a respeito de irregularidades no fornecimento e na composição das cestas básicas que o município adquiria. Essa denúncia foi em outubro do ano passado por parte de um munícipe que, na verdade, não quis se identificar e que acabou, de certa forma, prejudicando um procedimento investigativo desencadeado pela Procuradoria-Geral do município, porque houve carência de informações em face dessa não identificação, né? Ele havia deixado um telefone e eu, particularmente, conversei com esse munícipe, mas ele se recusou a dar o seu nome e a dar o seu endereço e, inclusive, a participar aqui de uma audiênciazinha de instrução administrativa. A par disso, eu suspendi o processo originário, deixei-o em stand-by, vamos dizer assim, e a e a Controladoria Geral do município passou então a acompanhar essa questão do fornecimento de cestas básicas mais de perto, com um procedimento investigativo mais amplo e contundente. E acabou por concluí-lo e promover a devida comunicação à Procuradoria-Geral de que, de fato, foi constatado por provas instrumentais, né, provas físicas, provas de filmagem, de registro, de que a empresa que havia se sagrado vencedora do certame para o fornecimento não estava cumprindo adequadamente o fornecimento a que se comprometeu. Em melhores palavras, o compromisso da empresa estava sendo cumprido com irregularidade e em prejuízo do Poder Executivo e, notadamente, em prejuízo da comunidade brusquense. Esse segmento hipossuficiente, de maior carência, vamos dizer assim, em que não estava recebendo os produtos que compunham a cesta básica na qualidade com a qual a atual gestão contratou e exigia, né? E muito menos na quantidade. Então, a par do relatório concluído pelo controlador do município, que chegou ao conhecimento deste procurador-geral, eu de imediato, em 24 de outubro, dei uma decisão administrativa de incidente, a qual fica disponibilizada aos senhores, em que determinei uma série de procedimentos e desencadeamentos, agora sim, disciplinares, de punição, tanto para eventual agente público quanto para
a empresa privada vinculada a esse fornecimento, né? Os processos, porque são mais de um. Existe um processo desencadeado no âmbito do fornecimento de cesta básica na Secretaria de Assistência Social, e existe um processo também de fornecimento de unidades para as escolas, que está sendo conduzido pelo gabinete do seu prefeito municipal. Ambos estão administrativamente agora na fase das intimações e abertura dos prazos de defesa em respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, né? A empresa vinculada a esse fornecimento contratualmente, ela no processo da Procuradoria já foi devidamente intimada, mas ainda não se manifestou porque o prazo dela ainda não se concluiu. No âmbito interno, o que nós podemos também afirmar é que providências por parte tanto do gabinete do subprefeito, quanto da Procuradoria-Geral, quanto da Secretaria da Assistência Social, foram desencadeadas e imediatamente aplicadas, inclusive com exoneração funcional e procedimentos outros para o acirramento de controle, mais do que já era feito. Nós, então, nestas circunstâncias, nos manifestamos, juntamente aqui com meu colega secretário de Gestão, para que a comunidade fique tranquila que, de fato, não se admite nenhuma transação que não seja exclusivamente pela forma da e na lei. O gabinete do seu prefeito e os órgãos de controle, bem como a Procuradoria, são incisivos com os demais secretários no acompanhamento, na checagem dos compromissos que o particular tem com o poder público e assim vice-versa. E o controle disso tem que ser, como tem sido nos últimos 4 anos, de forma muito rígida, muito intensa, sem muita tergiversação. As coisas devem ocorrer na forma da lei, e é ela que finalisticamente deve prevalecer e ser aplicada. Então, que a comunidade de Brusque fique muito tranquila, não que não esteja, mas em relação a esse aspecto, a gestão Dr. Jonas e Ari Ivec, mesmo diante dessas circunstâncias que podem eventualmente pressupor uma interrupção de fornecimento, tanto eu, Procurador-Geral, quanto o secretário Molina, em nome do Poder Executivo, garantimos à sociedade brusquense que não haverá interrupção no fornecimento das cestas básicas distribuídas pelo município. Se as que estão em estoque não foram necessárias para o suprimento das necessidades, nós já no despacho determinamos que se faça a compra pela via direta com dispensa de licitação por um determinado período, até que a licitação que já foi desencadeada e está em andamento se conclua e promova o suprimento normal pela via de certame licitatório, como deve ser feito. Dizer de forma sucinta também que as regularidades estão representadas, primeiro, pela má qualidade de alguns tipos de produtos que compunham a cesta básica. Segundo, que a insuficiência do quilograma previsto no edital também foi constatado. A substituição de marca prevista no edital, ou a supressão dela, também foi identificada. Como também produtos de natureza diversa, né, em que estava previsto uma determinada qualidade, ou até uma discriminação, por exemplo, feijão preto, feijão carioquinha, era para ser o preto ou o vermelho, veio o carioquinha. Aí nós temos uma disfunção de preço e um benefício do fornecedor. Então, o que se investiga hoje inclusive, se nós não estamos aqui diante não só de uma questão de improbidade na relação público-privado, mas de criminalidade frente à conduta típico penal prevista, né? Os autos administrativos não correm em segredo aqui no âmbito do Paço
municipal, e eles estão à disposição para qualquer dos senhores verificarem e quaisquer das partes interessadas. Até porque nós já desencadeamos o encaminhamento de todo o acervo para o Centro de Promotorias em Florianópolis e para o Tribunal de Contas também em Florianópolis, né? O processo é extremamente aberto, as partes vão ter oportunidade de se defenderem através de seus representantes legais, né? E a questão, assim, de forma sucinta, é essa. Eu disponibilizo depois, porque há relatórios, inclusive, né? Pois não, Desculpe cortar. Quanto ao prejuízo, pode-se falar do prejuízo gerado com essa ação? E, se possível, nessa mesma pergunta, doutor, há quanto tempo perdurou essa irregularidade? Há quantos meses já vinha ocorrendo? Todas essas questões se submetem, no momento, aos procedimentos investigativos, né? Seria uma temeridade deste procurador quantificar em espécie, eventualmente, o que representaria esse prejuízo. Por quê? Porque houve um levantamento prévio de cestas inadequadas e, em face da quantidade que é fornecido mensalmente, ou em períodos semestrais, vamos dizer assim, as amostragens eram feitas justamente dessa forma, amostras aleatórias. Não há como aferir a quantidade fornecida pela empresa prestadora. Quantas cestas nós fornecemos, a prefeitura fornece hoje? Quantas cestas básicas? Umas 800 cestas em períodos, né? Períodos mensais, né? 800. Eu acho que, como o doutor Edson coloca, nós temos, assim, as informações descritas no processo, né? Esses números estão sendo levantados, investigados, as questões de valores, de prazos, de datas. É um processo que ele vai ter uma investigação a fundo mesmo, porque, como eu disse no início do nosso trabalho, ele é do viés desta gestão, né, uma investigação, até como disse o doutor Edson, nas questões legais, para a parte ter o seu contraditório, né? Então, em razão disso, se vocês quiserem acesso ao processo, levantar dados, valores, condições, fiquem à vontade. Nós ainda não podemos divulgar, até porque nós também não sabemos o valor ou a quantia ou o número de cestas exatas, né, que estão envolvidas em todo o processo. Num primeiro momento, houve a exoneração, e não me cabe aqui falar sobre a pessoa, né, mas houve a exoneração de um fiscal de contratos. Porque essa é a primeira autoridade, vamos dizer assim, a quem cabe a incumbência de fiscalizar. É uma situação ou um cargo específico para uma determinada pessoa. Então, não tem como ocorrer esse tipo de problema sem que houvesse uma falha na prestação desse serviço fiscalizatório. E é onde eu me mantenho até o momento, porque não há elementos para ir adiante em termos de outros entendimentos. Esse fornecedor já parou de... Uma das decisões tomadas de imediato foi, primeiro, a suspensão do fornecimento, segundo, a suspensão de pagamento, para que, se houver dano efetivamente comprovado, se faça a devida compensação e a busca de eventuais diferenças. Doutor Edson, em relação à participação da Secretaria de Assistência Social, já que o senhor coloca que essa empresa presta serviço desde 2009, porém a Procuradoria e a Controladoria só tomaram uma atitude após uma denúncia, que ocorreu há cerca de um ano, como o senhor falou. Esse fiscal ele foi exonerado, mas se tem conhecimento da participação de outros servidores dentro da Secretaria, afinal de contas, imagino que um servidor não deve estar plenamente responsável por uma fiscalização em si, e existe aí um departamento em relação a isso. Sim, claro que existe, né? Existe toda uma estrutura, mas nem todos presentes como fiscais, né? O fiscal é uno para uma determinada situação, como ocorre em toda a secretaria. Eu, assim, tomaria como temerário conduzir uma conversa no sentido de que houvesse um aparelhamento da secretaria, que eu não acredito nisso, né? Tanto que a secretaria, tão logo tomou conhecimento do despacho do procurador-geral e da homologação realizada pelo senhor prefeito,
No mesmo instante, houve a solicitação de exoneração do referido fiscal de contrato e, de fato, foi imediatamente, no mesmo dia, na mesma tarde, exonerado. Como houve, por parte do senhor secretário da Assistência Social, a determinação da instauração de procedimento investigativo amplo por parte de comissão processante específica, independente das duas comissões que eu já havia designado que fossem formadas e determinadas que elas tomassem os procedimentos necessários para a investigação do que lhes compete. Então, nós temos tecnicamente, assim, duas, três comissões investigando fatos com vertentes diferenciadas. Nesse aspecto disciplinar, vamos dizer assim, da disciplina administrativa, então há uma comissão desencadeada especificamente pelo secretário da Assistência Social, que também, claro, como todos nós, ficaria e ficou preocupado com essa situação. Como é que esse servidor fazia para maquiar essas informações, de modo que a empresa já fornece o serviço já há bastante tempo, só foi percebido após a Quando denúncia? ninguém reclama, né, fardos fechados, quando ninguém reclama, é difícil detectar, porque num universo de algumas centenas de cestas básicas, as checagens iniciais, estou pressupondo, feitas aleatoriamente, não coincidiam com a identificação de problemas, me parece, né? Para isso a investigação ainda em aberto. Então, somente quando o beneficiário da cesta básica, ou lá a unidade nas escolas, as merendeiras, se alguém relatar anomalias, claro que os órgãos iniciais, fiscal de contrato, controladoria, vão em cima, né? O grande problema é, assim, o Ministério Público enfrenta o mesmo dilema. Denúncias anônimas apresentadas meramente como denúncias, sem fato consistente, sem prova, sem uma indicação mais dirigida para um objeto palpável, essas denúncias caem no arquivo. Elas não prosseguem. Isso é no judiciário, como também, como é na delegacia, como é aqui na Procuradoria, no Poder Público, né? Precisa-se de fatos consistentes. Quando eles afloram, aí você tem condições de ir bem fundo nas situações. E quando nos chegam as denúncias, a população ela tem que indicar quais caminhos ou quais são os problemas que nós estamos encontrando. Nós temos tido, durante esse governo, vários processos administrativos, onde muitas vezes nós enfrentamos enormes problemas. Nós tivemos recentemente, até acho que o Marcos me colocou, hoje acho que me ligasse de novo, né? A situação de 2 anos tentando implantar uma reforma administrativa e por uma empresa incompetente, subsequente de uma empresa da segunda colocada, tão incompetente quanto, não nos permitiu durante todo o prazo licitatório de concluir esse nosso objetivo. Nós tivemos que reincidir através de processo administrativo com todas as empresas, realmente por falta de competência. Isso causa um prejuízo político? Claro que causa. Nós estamos sendo cobrados pela imprensa, pela Câmara de Vereadores, pela população sobre a questão da reforma. Mas nós não podemos, em forma alguma, fazer com que a legislação não seja cumprida, apesar de, agora uma opinião pessoal, eu acredito que essa lei da licitação, a 8666, é uma lei antiquada, é uma lei inválida. Nós somos o país mais corrupto do mundo, porque desde 92 nós temos uma lei que permite a corrupção. Então a licitação não garante o melhor serviço ao setor público, não garante o melhor preço, não garante a idoneidade da prestação do serviço ou da entrega dos produtos. Isso nós temos visto em larga escala. Nós tivemos as obras da Nova Brasília, onde nós tivemos lá um histórico, acho que todos acompanharam. Nós podemos hoje citar a empresa Catedral, que prestou um desserviço à comunidade brusquense, que levou uma boa quantidade em dinheiro da comunidade brusquense, sem entregar uma obra de qualidade, que nós tivemos que refazer. O governo do Dr. Jonas Yari
teve que praticamente refazer toda aquela obra da Nova Brasília, onde já tinham sido gastos aproximadamente 10 milhões de reais. Escolas públicas, As escolas, nós temos uma escola que está sendo interditada com menos de 5 anos de funcionamento, ou seja, é um absurdo. Mas nós, como poder público, temos a função de investigar, de avaliar, abrir os processos administrativos e seguir a lei. Quem está nos ajudando enormemente nesse processo, e aqui nós temos que ser justos, a comunidade, através das entidades que estão nos acompanhando, né, a CIB, CDL, Sindilojas, que também fazem uma pressão sobre várias situações de denúncia, de cobrança, para que nós abrimos as investigações. Importante citar a participação de 2 pessoas do Observatório Social, que eu considero fundamentais nesse processo, que é o Evandro e o Samuel, que tem feito um trabalho. Nós tivemos recentemente um processo licitatório de caminhões e máquinas, acho que hoje na Rádio Diplomata ele até deu uma declaração, onde nós tivemos um grande apoio por parte deles para que essas empresas que vêm em busca de um cofre dentro da cidade de Brusque sejam afugentadas, porque essa é a grande verdade. Só que, como vou usar umas palavras do Dr. Jonas, né, nós não somos onipresentes, oniscientes, onde nós podemos estar em todos os lugares, em todos os momentos. Então, se a comunidade nos ajudar, e como disse o Dr. Edson, não de forma anônima, mas pelo menos pontuando qual caminho tomar, em que direção nós podemos investigar, para que a gente chegue nessas possibilidades. Nós temos hoje já aproximadamente 2, 3 contratos que já estavam consagrados, assinados, que foram rescindidos por falta de capacidade técnica das empresas que ganharam as licitações. Então, o funcionário que foi responsável pelo contrato, nós nem sabemos se havia um conluio ou se havia algum tipo de participação dele no processo. Só que, como disse o Dr. Edson, uma atitude pontual, não era um servidor efetivo, era um servidor comissionado. Ele teve a sua exoneração, na minha visão, não pela participação, mas pela incompetência, porque ele era o responsável pelo contrato. Então, se ele é incompetente, não merece estar no serviço público. Agora, a questão de estar envolvido ou não é uma questão investigativa que futuramente, provavelmente, a gente vai averiguar. Mas o meu ponto de vista é esse. Eu acho que nós temos, sim, a responsabilidade de uma gestão, e todas as denúncias que chegam são apuradas, são investigadas, até o ponto que a gente consegue aprofundar e tomar as devidas providências legais. Hoje a nossa Procuradoria, através do nosso Procurador-Geral, tem nos dado todo o apoio nesse sentido, as orientações jurídicas, né, todas as questões, os encaminhamentos jurídicos, para que a gente possa tomar as decisões, né, baseado na lei e na transparência que a gente tanto almeja. Bom, nesse dia 18 de novembro de 2019, registramos aqui a coletiva de imprensa falando sobre o assunto das cestas básicas da cidade. Notícia importante, justamente para emanar e mostrar o caminho do lado correto da administração pública. Exatamente. Nós tivemos uma denúncia que gerou uma investigação aprofundada do tema, onde nós acabamos detectando realmente que haveria alguns problemas. A nossa controladoria, através dos relatórios que estão dispostos aí à imprensa e a toda a comunidade, identificou algumas irregularidades na questão da troca de alguns produtos de qualidade inferior ao que estava determinado dentro do processo licitatório. Também a falta de alguns produtos, inclusive em quantidade e também em quilogramas. E todas essas identificações foram feitas através de amostragem pela nossa controladoria. Isso tudo gerou um processo administrativo que nós imediatamente encaminhamos à Procuradoria, onde foram tomadas as providências de imediato. Uma delas foi a exoneração do servidor que era responsável pelo contrato, por incompetência. Nós não temos como concluir que houve qualquer participação desse servidor no processo, mas como ele tinha a responsabilidade de conferência das cestas, de conferência das quantidades e não o fez, ele foi dispensado então pela questão da competência na sua função. Um segundo passo determinado pela própria Procuradoria foi a suspensão imediata, tanto da aquisição de novos produtos quanto dos pagamentos que ainda estavam pendentes. Uma vez que se comprovado todas as denúncias e que houve realmente um prejuízo ao poder público, esse valor poderá ser descontado então para que esse prejuízo seja minimizado. O que nós gostaríamos de deixar de mais importante em todo esse processo, Banana, independente do resultado deste momento, é que nós temos, juntamente com a nossa comunidade, a responsabilidade de identificar
o que está errado nas obras, nas construções, na infraestrutura da cidade, na entrega de mantimentos, na entrega de produtos alimentícios nas escolas. Nós temos a responsabilidade, junto com a comunidade, para que nós, do poder público, que hoje estamos aqui, possamos tomar as providências e endireitar esse país que está há muito tempo caminhando pelo lado errado. Com a palavra, secretário de Assuntos Estratégicos, né, também que cuida da nossa comunicação, William Molina, momento importante, direções e ações, né? E aqui, na verdade, nós queremos isso, ações determinantes para que a gente tire de vez essa coisa do faz de conta, o 8, né? E esse momento é muito importante, ressalta a importância dessa comunicação, dessa coletiva, para a gente ter caminhos melhores e sim para todos nós. Muito obrigado pela coletiva e pela entrevista. Obrigado, Banana, pelo acompanhamento da imprensa, e é importante a comunidade acompanhar, a comunidade saber. Sem a participação da comunidade, não é possível a gente fazer esse trabalho, essa correção que nós estamos tentando fazer no poder público. Muito obrigado pela entrevista. Canal 24 Horas, registrando a história de Brusque e um pouco da história do dia a dia da nossa prefeitura em sua gestão. Para todos nós, uma grande semana e daqui a pouco a gente volta.